Uma escolha definitiva na vida. As opções são as mais variadas, indo de imagens da cultura oriental até os clássicos desenhos de fadas e borboletas. A sensação pode não ser das melhores, mas o resultado é compensador. Bem, decidi fazer a tatuagem porque eu achei que era o momento. A escolha foi algo feminino, algo delicado, combinasse comigo. A ansiedade é muito grande, estou sem dormir há 3 dias, mas achei que ia doer muito e estou super contente porque ele não doeu quase nada, super feliz, ficou lindo. Olá, começa agora o Câmera Nova. O tema em debate hoje é a tatuagem. O Homem do Gelo, um corpo congelado encontrado na Itália em 1991, que se supõe ter vivido há cerca de 7.300 anos, tinha vários desenhos sobre a pele. Porém, ao longo dos anos, a tatuagem tem sido frequentemente associada à punição e a comportamentos marginais. Em presídios do mundo inteiro, os próprios detentes se tatuam para diferenciar a facção a qual pertencem. Hoje isso mudou. Alguns grupos marginais ainda utilizam a tatuagem como código, mas para a maioria ela é vista como uma forma de arte. Fazer uma marca definitiva no corpo exige coragem para desafiar normas e encarar preconceitos. Em profissões tradicionais como a advocacia e medicina, braços cheios de desenhos não são vistos com bons olhos nem pelos chefes, nem pelos clientes. E é para falar sobre este preconceito ainda existente neste universo colorido que convidamos o tatuador Johnny e a psicóloga Patrícia Sacardo, analista de recursos humanos. Johnny, ainda existe um preconceito muito grande em nossa sociedade quanto às pessoas tatuadas. Isso é consequência de algum processo histórico? Sim, é um processo, é todo um conceito que vem desde dos primeiros tatuados que vieram para cá, para o Brasil, que vieram pelos marinheiros e tudo mais. Tal, né? Então, sempre teve assim um histórico de marginalidade, né? E na sua opinião, Patrícia? Então, realmente teve uma influência, mas assim, hoje o que a gente tem uma percepção é que mudou bastante, assim, até mesmo porque a gente não pode deixar com que isso interfira, né, no trabalho de você selecionar uma pessoa e você não aprovar essa pessoa em função de uma aparência, né? Então, assim, você tem que realmente focar na competência, na habilidade, nos aspectos comportamentais, personalidade, perfil do cargo, empresa, e não ficar preso à aparência, né? É uma forma de preconceito. Johnny, você como tatuador, mas Sim. também tatuado, já sofreu algum tipo de preconceito? Hoje, muito menos, né? Hoje está bem melhor, mas há uns tempos atrás era bem pior, você não tinha como... eu nem costumava falar muito que eu era tatuador, sabe? Para as pessoas não ficar comentando a respeito e tal. Hoje não, hoje o pessoal já te elogia por ser tatuador, né? Poxa, que legal, tal, você faz tatuagem, sabe? Encara mais como arte. Então melhorou muito, né? Uma dúvida, Patrícia, é em questão de concurso público. Concurso público, na hora do exame médico, ter tatuagem influencia? Geralmente eles falam, você não está sendo contratado por causa da tatuagem, ou eles omitem esse fato? Então, eles podem até ter um preconceito, mas é omitido, porque se tudo que você faz no concurso tem que estar muito bem escrito, muito bem esclarecido. Então, ele tem que colocar tudo no edital, tem que ser tudo muito bem, assim, compreendido, redigido, justamente para não gerar nenhum tipo de polêmica, né? Então, assim, se uma pessoa é barrada em função disso, precisa ter uma lei, uma norma, onde esteja escrito, porque senão também o que não tiver escrito acaba não precisa ser cumprido, né? Então precisa tomar bastante esse cuidado.
E sobre a nova lei, porque agora saiu a nova lei que os menores, mesmo com autorização dos pais, não poderão fazer tatuagem. Sim. E qual a opinião de vocês sobre essa nova lei? Vale, não vale? Eu tenho alguma coisa assim, no meu modo de pensar, a lei foi feita para assim, ajudar, né? Para não ter perigo dos menores fazerem tatu e tal. Mas eu acho que ela prejudica em certo ponto, de que como tem muita gente ainda trabalhando com a tatuagem assim no marginalismo, então esse menor pode fazer no lugar errado, né? Que vai pode sofrer uma contaminação e tudo mais e tal. E levando em consideração que na marginalidade mesmo, há muitos adolescentes menores de idade, até mesmo crianças fazendo essa tatuagem sem a permissão dos pais, escondido, não deveria ter uma conscientização maior, talvez até mesmo nas escolas, chamar um tatuador, vai ter uma palestra para falar com eles? Sim, eu acho que nada melhor quem está no ramo para poder explicar. Inclusive vai dar mais credibilidade a essas referências, né, que ele vai fazer. É o ideal, sabe? É o ideal. Eu mesmo gostaria muito de fazer isso. E em questão, quando a pessoa faz uma tatuagem, acaba se arrependendo depois, como o nome de namorado ou namorada, ou então alguma frase que se escreveu errado. Eles procuram cobrir a tatuagem ou então remover? E se elas procuram remover, por que essa remoção é sempre tão cara e um processo tão demorado? Então, o processo que tem hoje é um processo a laser, né? Que você queima a pigmentação e, consequentemente, você vai queimar a pele. Então, isso tudo tem que cicatrizar, tem que sarar, e é dolorido porque está queimando, né? Você sente um ardor muito intenso e tal. Agora, eu acho que escrever nome de companheiro, companheira, assim, não é bem muito legal por causa disso, né? Você, de repente, tatua para a vida inteira. E o companheiro, às vezes, não é para a vida inteira, né? Então, não vai bater as coisas, né? Um dia você vai ter que se desmanchar com ele, você vai ter que cobrir essa tatu, né? Porque aí você arruma outro, o outro vai ficar olhando o nome do falecido lá e como é que faz, né? E não é legal. Então, mas realmente, em geral acontece, tá? Porque faz no impulso, né? Super apaixonado, tal, pá, faz no impulso e depois não dá certo. Aí acaba tendo que cobrir. Aí cobre. A remoção é complicada. Você vai pagar muito mais caro do que a tatuagem e não fica bom, viu? Não é que vai sair totalmente. Não sai. Totalmente não. A gente até recomenda às vezes quando a pessoa tem uma tatu muito antiga, feia já, tal, pá, ou não gosta mais, e dá uma clareada. Quando está muito escuro, que não dá cobertura, porque não é tudo que dá para cobrir, né? Quando está uma coisa muito escura, que não dá cobertura, faz algumas sessões de laser para clarear. Aí clareou, aí você faz a outra por cima. E sobre significado, você sabe falar para nós significados mais pesados de tatuagem, por exemplo, da carpa? Então, existe aí pela Polícia Militar, tal, que alguns desses desenhos que são pertencentes a facções, tal, sabe? Eu não concordo com isso aí, tá? Eu não concordo, tá generalizando muito, sabe? Então, sabe, caveira com espada é matador de policial, sabe? Tem lá dentro no presídio eles fazem alguns trabalhos assim, mas tem muita diferença entre uma tatu feita lá e uma tatu feita artisticamente e tal, entendeu? Então, poxa, a polícia tem que saber trocar isso, identificar isso daí, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, Johnny, você realiza seus trabalhos assim, a partir dos 18 anos. Tem Sim. alguma faixa etária específica que te procura mais? E até mesmo os idosos, tá vendo? Tem uma procura? Está aumentando bastante, sabe? Antigamente não se fazia muito
pessoa assim com mais de 40 anos, assim, né? Era muito difícil, né? Era mais o jovem mesmo, tal. Hoje não. Hoje, na verdade, casais de meia idade estão procurando muito, sabe? Assim, o que mais, assim, o público-alvo mesmo, tal, assim, seria dos 20 aos 30, nessa faixa, que é o que mais, é o mais intenso, né? Mas, assim, essa faixa de casais de meia idade, em geral, eles vão junto, vão com os filhos, sabe? É muito legal isso aí. Tá? Por isso que você vê como melhora muito, né? É tudo mídia, na verdade, né? Quando na televisão passava só o bandido que tinha tatu, era feio, era, né, marginalizado. Hoje é os caras bacanas da novela que tem tatuagem, né? Então, você vê como é tudo mídia, né? Tá na mídia. Lá no Big Brother lá começou a aparecer umas meninas tatuadas, todo mundo quis tatuar, né? É bem assim. Entrando nisso de mídia, que a mídia agora está favorecendo os mocinhos tatuados, algumas das pessoas que te procuram, elas exercem alguma profissão considerada mais conservadora? Olha, sim. Bastante policial, sabe? Né? Vamos dizer assim, seria um lado assim bem conservador. Advogados, sabe? Pessoal da área da saúde, né? Que fala que tem um certo, né, preconceito por ser área da saúde e tal, que não pode, né? Então, inclusive a área da saúde foi uma área que, assim, teve um preconceito bastante grande em questão à tatuagem. Por quê? Porque antigamente o drogado, ele tatuava a parte para não aparecer as picadas na veia. Você entendeu? Começava a manchar muito a veia, então ele fazia uma tatu para cobrir. Então, a primeira coisa que uma pessoa via com o braço tatuado ia ver se não tinha marca de furo sabe, de picada. E uma última pergunta, Johnny. Qual, assim, as dicas que você daria para alguém que quer começar a se tatuar? Quais são os cuidados antes e depois da tatuagem? As dicas, bom, em primeiro lugar, tem que saber bem o que vai fazer, né? Entender bem o que é a tatuagem, né? Para poder fazer, sabe? Essa é a principal. Escolher um artista que satisfaça, assim, a procura dele. Como? Vê nos trabalhos. Hoje é fácil, né? Você vê pela internet, você vê para todos os lados. Tem, assim, o jeito de se ver, isso é muito fácil. E o local que dê segurança, né? Segurança de saúde. Tem que ser limpo, esterilizado, direitinho, tal, um lugar bacana, um lugar arejado, um lugar, sabe, que você... Não uma lojinha de horror, sabe? Né? Como antigamente, né? Você parecia uma caverna, né? Os estúdios, né? Não, tem que ser um lugar que te dá, que você sinta segurança, tudo esterilizadinho, tudo de acordo com... Todo mundo tem uma noção, né? Não precisa ser assim, um expert em saúde, né? Todo mundo tem uma noção de como tem que ser, né? E você, Patrícia, com uma consideração final, o melhor seria não tatuar mãos, pescoço, partes visíveis? Eu acho que tem que ter um bom senso, né? Como ele falou, eu acho que tem que ser uma atitude com consciência. Porque, assim, eu penso assim, que não existe um lugar, assim, existe mais uma consciência mesmo. Uma coisa bem pensada para que você mesma não seja o preconceito da sua própria tatuagem. Você chegar, por exemplo, numa entrevista, já achando que o selecionador vai ter preconceito em relação a isso. Johnny, Patrícia, muito obrigada pela presença e o Câmera Nova fica por aqui. Até a próxima!